Mas não foi só isso, não. Antes deste protesto, da revolta da comunidade pela volta ao Legislativo e do apoio também de alguns, a repórter Ana Maicotti conversou com o vereador José Alversino, que deu a versão dele com relação, na verdade, às denúncias e às acusações. Mas antes de você acompanhar a entrevista, vale ressaltar que José Alversino Ferreira estava detido preventivamente desde o dia 14 de julho, quando foram deflagradas as operações Parada Obrigatória 1 e 2, que investigaram diversas irregularidades na Secretaria de Segurança e no setor de trânsito de Itajaí. Em um dos processos, o da Parada Obrigatória 2, José Alversino, inclusive, já é réu e responde por vários crimes, entre eles corrupção passiva, crimes da lei de licitações e improbidade administrativa. Vamos ver o que ele tem a dizer. No processo, em um trecho de uma escuta telefônica, José Alversino combina o pagamento de uma porcentagem sobre a bilheteria de um evento realizado em junho em Itajaí, para que ele ajude na liberação dos alvarás necessários. Aqui, José Alversino diz que o alvará dos bombeiros, por exemplo, ele conseguiu reduzir o valor de R$ 9.000 para R$ 330, mas ele rebateu as denúncias. Aconteceu a ligação, não foi de quem estava fazendo o evento, foi de uma empresa distribuidora de bebida. E ele falou, na ligação, ele falou que ele estava colocando a bebida e estava cobrando 15% para colocar a bebida. Se havia possibilidade de fazer com que o alvará fosse mais baixo. Eu disse, não tem como fazer, não existe como fazer. Mas te dirige até o órgão, que é o SMU, a Secretaria Municipal de Urbanismo, da qual deram todo o suporte. E eu recebi uns dos organizadores aqui na minha sala, que também é testemunha, e ele próprio sabe que eu não falei em momento algum em dinheiro. Jamais. Tudo que eu fiz, como isso também na advocacia administrativa, se é que errei sem saber. Nesta outra parte do processo, uma pessoa pede ajuda para acelerar o caso de defesa de uma multa. E José Alversino afirma, manda uma mensagem com o nome dela. Eu me viro aqui. Manda o nome para mim, que eu dou um jeito lá. O que eu fazia, Ana, era o seguinte, você me procurava em função de um número de quase 100 mil multas, que você está sabendo, você vem acompanhando isso, você é jornalista, de quase 100 mil multas, que não é da minha época, que é da época agora da empresa, não é da empresa Trana, é da empresa Fotosensor, que cometeu alguns erros. Por exemplo, antes você tinha 5 segundos para atravessar o semáforo, eles passaram para 2 segundos. Então, deu aí um número muito grande de notificações, quase 100 mil notificações. Como a população sabia que eu trabalhava no trânsito, eu era procurado por essas pessoas para ajudá-la a fazer a defesa, porque não tem como eu retirar a multa. A partir do momento que a multa está no computador, só quem pode tirar é o Detran. O dono do pátio de veículos e José Alversino também são investigados pelo sumiço de mais de 700 motos. Na verdade, não são 700 motocicletas. Vamos deixar uma coisa bem clara. São sucatas de motocicletas, da qual não são todas as motocicletas de Itajaí, né? Esse guincho, o dono do guincho que aí estava, ele também tem a concessão do guincho de Brusque. Sem o meu consentimento e sem o consentimento de qualquer um do órgão público, tanto o secretário anterior, como a secretária atual, como o coordenador do atual, como os coordenadores que passaram, sem o consentimento de ninguém, ele vendeu aproximadamente 500 sucatas de motocicletas, sendo, segundo informações apuradas, no decorrer desse tempo, informações apuradas, que não fui eu que apurei, foi que a gente pediu, nossos advogados pediram, 200 motocicletas vieram de Brusque, 100 motocicletas, sucatas de motocicletas de Brusque, 200 sucatas de Brusque, 100 sucatas de Lages e 200 sucatas de motocicletas saiu de Itajaí. Isso é o que se conta. Segundo informações dos depoentes, e está aí para quem quer ver, eu acho que você acompanhou, disse que eu não sabia de nada. E segundo informações também dos depoentes, foi oferecido dinheiro a 2 depoentes para que esses 2 depoentes dissessem que eu havia vendido as motocicletas para que o outro fosse inocentado. Eu não tenho participação na Utilicar Veículos. Eu ia muito pouco na Utilicar Veículos.
Até tenho muitos amigos que me perguntavam o preço de veículos, e eles também foram chamados. Eu disse, olha, não sei porque eu não participo. Então, houve a conversa entre o meu filho e o dono do pátio oferecendo algumas peças, sim, para ele. Essa conversa houve, está lá, né? Não tem, a verdade é a verdade. A verdade, ela é a verdade contada todas as vezes, é a verdade. E a mentira, ela acaba sendo contada diferenciada. Então, eu soube que houve uma conversa entre o meu filho e o dono do pátio, referente a 2 ou 3 peças de alguns veículos que não eram encontrados no mercado, e eles acabaram negociando, vendendo. Quando você faz um acordo com qualquer órgão público, você tem que colocar no papel e ambas as partes têm que assinar, tanto a prefeitura quanto quem está fazendo o acordo. E se não está no papel, se não está assinado pela prefeitura e pelo órgão concessionário, é porque não aconteceu isto. Quer dizer, então eu confio mais e acredito mais no doutor Nelson Abrão, que na época era secretário, e no William Gervasi, que não houve essa conversa. E sobre este assunto, o dono do pátio, Júlio César Fernandes, falou em depoimento à CPI da Codetran na Câmara de Vereadores. Veja o que ele disse. Eu recebi a informação do Nelson Abrão que o pátio onde estava, nós não daríamos início ao contrato. Voltando para a segunda reunião, estávamos eu, José Alversino e o William Gervasi, nos foi passado que, para que houvesse a compensação deste custo extra, para um benefício da população, nós ficaríamos 2 anos sem o recolhimento do 17% em troca da implantação do segundo pátio. Isso é questão para o ano que vem. Esse ano eu não posso dizer o que vou fazer o ano que vem. Se eu me sentir à vontade, mas eu não estou muito com aquela vontade de ir à reeleição. Agora, a gente nunca pode falar que dessa água não beberei. O partido, hoje, agora final de tarde, quando eu saí do hospital, fui direto numa reunião com o nosso vice-presidente, tive com o líder do governo também, conversando. E isso a gente vai ver só o ano que vem, quando começasse a falar em política em março do ano que vem. Vou respeitar, nós estamos num país democrático, a democracia é isso aí, você tem que aprender com as críticas, você tem que ouvir as críticas, na verdade você tem que absolver as críticas e os elogios. E nós, políticos, hoje a política está em baixa, Ana. Acabaram de prender um senador, quer dizer, a população hoje ela está muito incrédula com os políticos. Então isso foi uma fase que nós passamos e eu estava no meio dessa fase, desse turbilhão, né, e acabou ficando ruim. Olha, nós conversamos por telefone com o advogado de defesa de Júlio César Fernandes, o dono do pátio de veículos citado agora pelo vereador. O advogado João Jorge Fernandes Júnior disse que quem negociou e vendeu as motos foi o José Alversino Ferreira. De acordo com o advogado, o vereador tinha autoridade na época como coordenador da Codetran para solicitar a liberação do lote com mais de 700 motos. O advogado disse ainda que Júlio César Fernandes atuava como um porteiro do pátio. Não apreendia e nem liberava veículos, apenas cumpria as ordens e que José Alversino Ferreira vendeu as mais de 700 motos para arrecadar fundos para a campanha dele. O advogado disse ainda que todas essas declarações já foram feitas para a polícia e que constam no processo. Pois bem, José Alversino Ferreira foi eleito vereador de Itajaí nas eleições de 2012 com 1.654 votos. Por ser uma figura extremamente popular e por ter tido uma votação expressiva, toda a situação que envolve o vereador provocou indignação em boa parte da população aqui de Itajaí e até também da região, né?
Aqui na RIC TV Record, nós recebemos as manifestações dos telespectadores através do WhatsApp, através das redes sociais. E é compreensível o sentimento de injustiça com a volta do vereador à Câmara depois de 128 dias preso e sendo alvo de investigações, já réu por diferentes crimes. Mas é importante salientar que os critérios do jornalismo não são os mesmos critérios morais individuais de cada um de nós. O direito de todo cidadão de se defender diante de uma acusação é legítimo, mas, acima disso, o direito do público que elegeu o vereador é de uma explicação. Um homem público, eleito pelo voto popular, pago por verba pública, representante do cidadão, certamente deve se explicar àqueles que o elegeram. No momento em que a Câmara de Vereadores de Itajaí vive um momento histórico de fragilidade e baixa credibilidade, o mínimo que o povo quer é uma satisfação.